A mulher misteriosa que salvou a aldeia de uma catástrofe. A verdade incrível sobre o passado dela. Na pequena aldeia tranquila situada entre os campos verdes do Brasil, havia uma mulher conhecida por todos, mas realmente compreendida por ninguém, Dona Rosa. Ela morava ali há tanto tempo que ninguém se lembrava exatamente quando havia chegado, mas os sinais do tempo estavam profundamente gravados em seu rosto, onde seus olhos profundos guardavam inúmeras histórias que ela nunca contou. Dona Rosa vivia sozinha em uma antiga casa de madeira, escondida atrás de árvores densas na periferia da aldeia. A casa parecia se fundir com a natureza, isolada do mundo exterior. O telhado coberto de musgo verde, as paredes de madeira desbotadas pelo tempo, tudo refletia uma vida que não mais se entrelaçava com o mundo moderno. Sempre que o vento soprava, o rangido das portas antigas e o farfalhar das folhas aumentavam o mistério em torno da casa. Dona Rosa raramente deixava sua casa, e quando o fazia, sempre usava roupas escuras e gastas, que pareciam não ter mudado por muitos anos. Sua figura pequena movia-se silenciosamente pelo caminho de terra vermelha, com passos leves, mas seu rosto estava sempre escondido sob um chapéu de abas largas, que cobria metade do rosto, revelando apenas seus olhos envelhecidos, mas aguçados. As crianças da aldeia, com suas mentes ingênuas e imaginações férteis, muitas vezes a viam de longe e imediatamente corriam. Elas sussurravam entre si histórias ouvidas dos adultos, dizendo que Dona Rosa era uma bruxa, que ela podia conhecer os segredos mais profundos de qualquer um que ousasse se aproximar. Para elas, Dona Rosa não era apenas uma mulher idosa, mas uma figura misteriosa e perigosa, alguém de quem deviam manter distância. Mas para os adultos da aldeia, Dona Rosa era o tema das histórias contadas à noite, quando a família se reunia à mesa. Alguns diziam que ela já fora uma mulher rica, mas após perder toda a família em um terrível acidente, decidiu viver reclusa, afastando-se de todos. Outros acreditavam que ela havia passado por um romance trágico e a dor a transformou em uma mulher fria e reservada. Os vizinhos mais antigos ainda se lembravam da época em que Dona Rosa havia se mudado para a aldeia. Ela era uma pessoa completamente diferente, jovem, cheia de vida e muito amigável. Mas algo aconteceu, mudando-a completamente. Contam que em uma noite de tempestade ela chorou muito, e desde então ninguém mais a viu sorrir. Embora vivesse sozinha, Dona Rosa fazia coisas que deixavam as pessoas pensando. Todas as manhãs, antes do nascer do sol, ela deixava discretamente pequenos pacotes na porta das casas das famílias necessitadas da aldeia, às vezes com um pouco de arroz, às vezes com algumas moedas. Ela fazia isso silenciosamente, sem que ninguém percebesse. Aqueles que recebiam os presentes só podiam agradecer em silêncio, sem saber quem os ajudara. Certa vez, enquanto Dona Rosa estava cuidando de seu pequeno jardim atrás de casa, um menino da aldeia apareceu de repente. Era Joãozinho, um garoto travesso, mas de bom coração. Ele havia visto Dona Rosa deixando um presente na porta de sua casa naquela manhã, e agora queria saber por que ela ajudava sua família. Dona Rosa, por que a senhora é tão boa conosco? Não tem medo que todos descubram que é a senhora quem nos ajuda? Perguntou o menino, seus grandes olhos cheios de curiosidade. Dona Rosa parou e olhou para o menino por um longo momento. Depois sorriu, um sorriso raro que poucos haviam visto. Joãozinho, há coisas que fazemos não para que os outros saibam, mas para que nós mesmos saibamos. O importante é sentir paz no coração. O menino não entendeu completamente o que ela quis dizer, mas sentiu o calor do sorriso dela. Decidiu não contar a ninguém o que havia visto, e desde então, guardou em seu coração um respeito especial por Dona Rosa. Mesmo assim, Dona Rosa continuou sua vida reservada, sem querer que os outros se envolvessem ou a interpretassem mal. Ela sabia que a paz que encontrara vinha de manter tudo à distância, mas no fundo do seu coração ainda havia uma chama frágil de esperança, esperando pelo dia em que não precisaria mais viver na escuridão da solidão. Numa tarde de inverno, quando o céu começou a escurecer e as nuvens cinzentas cobriram a pequena aldeia, um vento frio do mar soprou, fazendo todos correrem de volta para casa. Naquele momento, a aldeia, que já era tranquila, tornou-se ainda mais silenciosa. Cada casa fechou suas portas e as pessoas se reuniram ao redor da lareira para afastar o frio. Mas ninguém imaginava que naquela noite a aldeia enfrentaria uma tempestade como nunca antes. Ventos fortes derrubaram árvores e a chuva torrencial transformou as estradas de terra vermelha em rios de lama.
Casas foram destruídas, telhados desabaram e o caos tomou conta de todos. Dona Rosa, em sua antiga casa de madeira, observava silenciosamente pela janela. Ela podia sentir o caos e o medo se espalhando pela aldeia. As memórias de tempestades passadas voltaram, fazendo seu coração bater mais rápido. Ela sabia que sua velha casa não resistiria à tempestade se as coisas piorassem. Mas, em sua mente, a preocupação com as pessoas da aldeia dominava. De repente, uma batida na porta soou no meio da chuva. Dona Rosa não costumava receber visitas, especialmente em um clima como aquele. No entanto, ela abriu a porta e diante dela estava Joãozinho, encharcado da cabeça aos pés, tremendo de frio. Dona Rosa, a senhora precisa nos ajudar. Parte da nossa casa desabou e todos estão presos lá dentro, disse o menino, sua voz tremendo não só de frio, mas também de medo. O coração de Dona Rosa apertou. Ela sabia que a aldeia precisava de ajuda e não podia ficar parada enquanto as pessoas que sempre ajudara enfrentavam o perigo. Um medo maior do que o medo da solidão começou a crescer dentro dela. O medo de que, se não fizesse nada, pessoas inocentes poderiam estar em risco. Dona Rosa rapidamente vestiu um casaco grosso e pegou uma lamparina. Ela e Joãozinho correram para fora de casa, enfrentando a tempestade furiosa. A chuva parecia dilacerar tudo, mas Dona Rosa continuava a caminhar com firmeza, o olhar determinado. Ela não era mais a mulher solitária e excêntrica que todos pensavam, mas uma pessoa com um coração cheio de amor, disposta a fazer de tudo para ajudar. Quando chegaram ao local, a cena era aterrorizante. Os telhados de muitas casas haviam sido levados pelo vento, paredes desabaram e os moradores corriam em pânico, procurando abrigo. Gritos e chamadas se misturavam à tempestade, criando uma atmosfera de caos e desespero. Sem hesitar, Dona Rosa correu para ajudar aqueles que estavam presos. Ela orientou as pessoas a procurarem lugares mais seguros, em casas que ainda estavam de pé. Ela e os moradores rapidamente fizeram reparos temporários nas casas para se protegerem da chuva e do vento. Apesar de sua idade avançada, Dona Rosa não parava de trabalhar, sem se importar com o cansaço de seu corpo. Os moradores da aldeia começaram a perceber que a mulher que antes evitavam era a pessoa mais corajosa, a única que poderia ajudá-los em momentos de dificuldade. Eles olhavam para Dona Rosa com respeito e gratidão, em contraste com o olhar de desdém que antes tinham por ela. Quando o dia finalmente amanheceu e a tempestade passou, a aldeia ainda estava em choque com o que havia acontecido. Mas sob a luz fraca do sol nascente, a figura de Dona Rosa ainda estava ali, de pé, empoeirada e exausta, mas com os olhos brilhando de fé e calor humano. Os moradores da aldeia se reuniram ao redor dela, olhando-a de uma forma completamente diferente, não mais com desconfiança, mas com respeito e admiração. Aqueles que antes espalhavam rumores e falavam mal dela, agora estavam em silêncio, envergonhados pelo que haviam pensado sobre ela. Dona Rosa, com sua pequena estatura, mas com uma força espiritual enorme, tornou-se a heroína da aldeia. Sua presença não apenas salvou vidas durante a tempestade, mas também mudou a forma como todos na aldeia a viam. Mas Dona Rosa não se importava com esses olhares. Ela apenas sorria, limpando suavemente as lágrimas que escorriam pelo rosto, sabendo que finalmente havia encontrado seu lugar na aldeia. Depois da tempestade, a aldeia começou a recuperar sua paz habitual. As pessoas começaram a reconstruir suas casas, limpando os destroços e a lama deixados para trás. Mas uma coisa que ninguém podia esquecer era a presença de Dona Rosa nos momentos mais perigosos. Ela não apenas ajudou muitos durante a calamidade, mas também se tornou um símbolo de sacrifício e coragem aos olhos de todos. Uma manhã, alguns dias após a tempestade, os moradores da aldeia decidiram visitar a casa de Dona Rosa para agradecer e saber como ela estava. Eles prepararam pequenos presentes e cestas de flores frescas, como uma forma de expressar sua profunda gratidão. Liderados pelo Sr. Jorge, o chefe da aldeia, que sempre desempenhou um papel de liderança em todos os eventos importantes da comunidade. Quando o grupo chegou à antiga casa de madeira, hesitaram em frente à porta, sem coragem de ser o primeiro a entrar. Eles haviam evitado Dona Rosa no passado, mas agora queriam se redimir de seus erros. Finalmente o Sr. Jorge se aproximou e bateu levemente na porta. A porta se abriu e Dona Rosa apareceu com um sorriso gentil, diferente da imagem da mulher reservada que eles conheciam. "Olá a todos, vieram me visitar?" ela perguntou, com uma voz calorosa e suave.
O Sr. Jorge abaixou a cabeça, sua voz profunda, mas não escondendo a vergonha. Dona Rosa, viemos agradecer. Obrigado por tudo que a senhora fez por nós durante a tempestade. Nós tínhamos uma opinião errada sobre a senhora, e agora entendemos a bondade e a coragem que a senhora tem. Dona Rosa sorriu, um sorriso gentil e acolhedor. Não precisam me agradecer, fiz apenas o que pude. Somos todos da mesma aldeia, ajudar uns aos outros é o certo a se fazer. Todos os moradores se aproximaram, cada um oferecendo um pequeno presente e palavras sinceras de agradecimento. A emoção encheu o ar e os olhos de Dona Rosa brilhavam com gratidão. Ela nunca imaginou que um dia as pessoas que a evitavam pudessem vir agradecer dessa forma. Depois que todos se acomodaram, o Sr. Jorge, hesitante perna rosa, podemos perguntar sobre seu passado? Queremos realmente entender mais sobre a pessoa que nos ajudou tanto. Dona Rosa ficou pensativa por um momento, seus olhos brilhando, mas cheios das sombras do passado. Eu já fui uma pessoa diferente, ela começou com uma voz suave, mas cheia de emoção. Tive uma família feliz, meu marido era um bom homem e nós tínhamos um filho. Mas então um acidente terrível tirou tudo de mim. Todos ficaram em silêncio, sem ousar respirar forte. Sabiam que estavam prestes a ouvir uma história de grande dor. Meu marido e meu filho morreram em um acidente de carro quando voltavam para casa após uma longa viagem. Eu os esperei e quando soube da notícia, meu mundo desabou. Não consegui suportar a dor da perda e deixei a cidade, deixando tudo para trás para viver nesta aldeia. Escolhi viver sozinha, afastada de todos, porque não queria que ninguém testemunhasse minha dor. Dona Rosa fez uma pausa, tentando conter as lágrimas, mas então percebi que não poderia viver para sempre na escuridão do passado. Decidi ajudar os outros, mas mantendo meu anonimato. Não queria que ninguém visse minha fraqueza, então vivi assim, silenciosa e solitária. Todos ouviram sua história, com o coração apertado pela emoção. Nunca imaginaram que a mulher que consideravam excêntrica carregava tanta dor. O Sr. Jorge se aproximou, segurando a mão de Dona Rosa com uma voz cheia de respeito. Dona Rosa, não sabemos como expressar nossa gratidão. A senhora passou por tanto e agora nos ajudou no momento mais difícil. A senhora não é apenas uma heroína para nós, mas também uma parte importante desta aldeia. De agora em diante, a senhora não estará mais sozinha. Estaremos sempre ao seu lado. Dona Rosa, com lágrimas nos olhos, sentiu algo diferente. Não eram mais lágrimas de dor, mas de gratidão e felicidade. Finalmente, ela encontrou seu lugar na vida, entre as pessoas que antes evitava. Seu coração, que havia sido congelado pela dor durante tantos anos, agora começou a derreter, aquecido pelo calor da humanidade. A história de Dona Rosa se espalhou por toda a aldeia e, desde então, ela nunca mais viveu na solidão. Todos na aldeia passaram a tratá-la com carinho e respeito, e Dona Rosa, com seu sorriso gentil, continuou a viver entre eles, sem mais medo ou fugas do passado. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos incríveis para você. Até a próxima!